Bom, como acompanhamos, a oposição é maioria, deve assumir a presidência e a relatoria na CPI da Covid do Senado. E sobre essa definição, a gente conversa agora com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, um dos indicados para participar desta comissão. Senador, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Tudo bem. Muito obrigado por nos atender. Prazer falar com vocês sobre esse tema, que é um tema importante, que chama a atenção de todo o povo brasileiro. E no Senado Federal, nós estamos na expectativa de ter a primeira reunião para a escolha do presidente, e o presidente eleito pelo voto escolherá o relator para que possam ser iniciados os trabalhos na CPI do Covid-19. Quando o senhor acha que os trabalhos começam? Olha, eu creio que na próxima semana já deveremos ter a reunião, que deve ser presencial, até porque essa questão de ser remota, de ser semipresencial, o presencial é uma atribuição do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. No entanto, ontem ele deu uma declaração de que, eleito o presidente, ele passaria essa prerrogativa para o presidente da CPI de estabelecer como seriam feitos os trabalhos. Na minha opinião, a CPI pode começar perfeitamente com as sessões remotas em alguns temas, como, por exemplo, aprovação de requerimentos de convocação de funcionários de Estado, do governo federal, sobretudo do Ministério da Saúde. Pode-se aprovar requerimento para a busca de contratos assinados pelo Ministério da Saúde, no âmbito ou do Ministério ou até do Tribunal de Contas dos municípios, que vai ser um órgão que pode nos ajudar muito, e ter assessoria, que é uma boa assessoria do Senado Federal, e algumas CPIs que eu já participei, inclusive tivemos a assessoria do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. O que interessa é começar a investigar as coisas que aconteceram e que foram, na minha opinião, coisas graves e que levaram a uma ampliação muito grande da doença, da Covid-19, no Brasil, sobretudo no âmbito do Ministério da Saúde. Quando o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro Mandetta, depois chamou o Nelson não pôde ficar, porque não tinha condição de trabalhar, se submetendo às orientações do presidente. O presidente, nesse período em que o general Pazuello esteve à frente do Ministério, na verdade, o Pazuello cumpriu exatamente aquilo que foi determinado pelo presidente da República. O Pazuello chegou ao ponto de colocar no site do Ministério da Saúde a indicação de que a hidroxicloroquina seria a droga de escolha para o tratamento da Covid-19, que é, na verdade, não tem nada, Sim, absolutamente nada, para tratar a doença com hidroxicloroquina. Então, essas coisas todas, não foi feito o protocolo de assinatura para a compra das vacinas no ano passado. Me lembro que o ministro Pazuello deu uma declaração em julho para agosto de que só compraria a vacina se tivesse demanda, ou seja, se tivesse pessoas com necessidade de tomar vacina. Então, o cálculo todo errado, trabalhou em cima daquela proposta do início da doença, em que se falou, inclusive o deputado Osmar Terra, que opinava muito sobre saúde, dizia que a doença ia se propagar pelo Brasil e nós íamos ter a imunidade de rebanho, que é uma coisa completamente distante da realidade científica e médica que nós poderíamos esperar. Portanto, foram vários atos inconsequentes, equivocados, errados. E o ministro Pazuello... Perdemos o contato com o senador Otto Alencar, que vai integrar a CPI da Covid. Zé Maria Trindade, a ligação voltou? A imagem voltou? Por favor, senador, continue respondendo. Posso continuar? Pode, por favor. Posso dizer a vocês que, na minha formação de médico, eu fui professor aqui da Universidade Federal da Bahia
fui secretário de saúde por algum tempo. Eu quero dizer que a ciência, o conhecimento científico, né, da doença, e quem está à frente disso, a ciência não se dobra a uma determinação de quem não entende absolutamente nada de medicina. O que aconteceu foi que o Pazuello, como ministro da Saúde, se dobrou à vontade do presidente da República. E o presidente da República é quem ditava as normas e protocolos para a execução das ações do Ministério. O não distanciamento físico entre as pessoas, ele estimulou aglomerações, ele fez reuniões à frente do Palácio do Planalto, foi em lanchonetes, em padaria, em praias, andou de jet ski. Você estimulou esse distanciamento físico, né? Ele queria que as pessoas não podiam se aglomerar, não usar máscara, não dizia que era uma gripe, que não tinha necessidade nenhuma de se manter aqueles protocolos que o mundo todo e a Organização Mundial de Saúde determinou, né? Máscara, álcool gel, distanciamento físico para evitar o contágio. Essa doença em ambiente fechado, ela é transmitida rapidamente, sem circulação do ar. Nós tivemos no Senado a perda de 3 senadores, o Harold Oliveira, do Rio de Janeiro, Zé Maranhão, da Paraíba, e agora, recentemente, sim, o senador Major Olímpio, que esteve comigo no dia 25 de fevereiro, numa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que eu presido. Ele acabou de relatar um projeto para o Estado de São Paulo e saiu, e chegou em São Paulo e já estava com a doença. Ele se contaminou ali. Então, essa situação é uma situação muito grave. Nós não deveríamos estar nessa condição. Claro. Se pudesse estabelecer no início dela as chamadas barreiras sanitárias, até porque essa doença chegou de avião. Ela veio através da classe média. Bom, problema na comunicação com o senador Otto Alencar. Zé Maria Trindade, enquanto a gente refaz a conexão. Aliás, Zé Maria, você já quer emendar, faz a sua pergunta para o senador, que ele está conosco novamente. Zé Maria. É a linha aí do que o senador pensa já do relatório final da CPI. Mas, senador, quem é que vai disputar a presidência da comissão? Alguém já pediu o seu voto? O senhor é candidato? Quem será o candidato à presidência e relator dessa CPI? Olha, ainda existem alguns nomes que são colocados do MDB, que é o nome do senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas, onde aconteceu a maior crise sanitária em todos os estados, né, por falta de oxigênio e de insumos. Tem também o senador Renan Calheiros, do estado de Alagoas, e para a presidência ainda não tem nenhum nome assim que eu possa pontuar, né? Tem 11 senadores, 7 têm posição independente, e inclusive de oposição também, o caso do Randolph e do Humberto Costa. A minha posição é de oposição responsável. Ainda nós nos reunimos para ver quem seria o presidente para ser eleito pelo voto, e depois de eleito pelo voto, designar o voto do senhor? Aquele que seria o relator. Mas eu creio que até segunda-feira essa situação vai estar resolvida. Ninguém pediu o seu voto? Já pediram o voto. Mas você sabe que voto é secreto, né? Senador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Diga, Constantino. Senador, bom dia. O espaço aqui não é adequado para o debate sobre a questão da ciência. Bom dia, eu não estou te ouvindo direito aí. Estou te ouvindo direito. O espaço não é adequado para o debate da ciência, até porque a CPI não é científica. E tratamento precoce tem vários médicos fora do Brasil que defendem, não é o presidente apenas. Imunidade de rebanho foi a estratégia da Suécia, que está com resultados melhores do que o Reino Unido. O Uruguai vacinou mais que o dobro do Brasil e agora assumiu a liderança de óbitos. Então, esse debate eu acho que é mais complexo. Mas a pergunta muito direta que eu lhe faço, senador, como é que se convence a população brasileira de que uma CPI que vai investigar desvio de recursos, ou seja, um assunto ético, e que tem Renan Calheiros, que é réu de inúmeros processos na Justiça, pode ser levado a sério? Olha, é o resultado dela que vai dizer a você se ela foi levada a sério ou não. No meu caso, por exemplo, eu tenho toda a condição de participar dela. Já participei de 2,
Todas as duas nós levamos à condenação. A CPI do CARF, de Brumadinho, nós investigamos o Brumadinho e levamos até o fim. E vamos levar também a população. A CPI é aberta, é pública. Você vai acompanhar e vai saber quem andou corretamente ou não. Eu posso responder por mim. Por mim, eu posso lhe garantir que não haverá nenhuma condição de que eu não possa andar dentro daquilo que a legislação está estabelecendo para que eu possa fazer, como tantos outros senadores. O senador Renan Calheiro, ele se coloca hoje como oposição ao governo, tanto quanto o senador Eduardo Braga, tanto é que nós temos maioria, 7-4. Agora, eu discordo do que você falou, que não tem que discutir isso. Imunidade de rebanho no Brasil não aconteceu, não. Nós temos aí 215 milhões de habitantes e temos o quê? De pessoas que foram infectadas. 10% disso. Como é que tem imunidade de rebanho? Não teve imunidade de rebanho. Foi um erro grosseiro achar que ia ter imunidade de rebanho. Que o presidente achou que teria, o Osmar Terra, inclusive o próprio ministro Pazuello. Nós temos que devia ter tomado lá atrás a vacina, assinar o protocolo da vacina, como eu, no mês de maio, junho e julho, oficiei ao presidente da República, ao ministro Pazuello, assinar os contratos de cooperação técnica com os laboratórios que iam produzir a vacina. Quem fez isso? Dória, que fez. Ele assinou com a Sinovac e foi a primeira vacina a chegar no Brasil, agora em dezembro. De 10 vacinas que estão sendo utilizadas, 8,3 são do Butantan. Por que não fez isso através da Fiocruz, Manguinhos? Por que o presidente não assinou? Não assinou porque ele textualmente dizia que ia só comprar vacina se tivesse demanda, gente para vacinar. Eu lhe pergunto, tem gente para vacinar hoje? Sem precisando de vacina? Tem braço esperando por vacina? Tem sim. Por que não assinou lá atrás os convênios de cooperação técnica? Com a Pfizer, AstraZeneca, Moderna, qualquer uma delas, Johnson, com Covax Facility, qualquer uma dessas. Por que não assinou para estar agora com 40%, 50%, 60% do povo brasileiro vacinado? Uma vacina chega aqui por quê? Na faixa de $10, mais ou menos, $12 uma vacina. Um dia de UTI custa R$2.000, R$3.000. É só fazer a conta e saber o que é que tinha que fazer certo ou errado. Como é que pode o presidente da República nomear em 2 anos 4 ministros da saúde? O ministério mais importante do Brasil é o da saúde. É muito mais importante que o da economia, porque a economia não vai rodar se o povo brasileiro e trabalhador não tiver saúde para trabalhar. Não vai resolver só na internet, no sistema remoto, não. Home office, de jeito nenhum. Portanto, eu acho que isso tem que ser investigado profundamente. Saber por que não fizeram as coisas corretas. Por que não foi diretamente em cima do que a ciência mandou fazer, ou mandava fazer, como todos os países fizeram. Os Estados Unidos está com quanto por cento de vacinação? Quanto é que está nos Estados Unidos por cento de vacinação? 40% do povo americano está vacinado. E aqui nós estamos com 8%, 9% dos vacinados. Como é que ele não calculou errado a questão da imunidade de rebanho? A imunidade do rebanho no Brasil não vai acontecer, amigo, com a extensão territorial que tem, com a distância que existe nesse país tão gigante. Senador, eu adoraria ter esse debate com o senhor, mas acredito que não seja o fórum adequado, mas há muitas controvérsias porque são posições políticas. Mas eu gostaria de lembrar só que a OMS, além de ter errado muito nessa pandemia, não é responsável pela nossa Constituição. Então é importante que o Brasil mantenha uma certa soberania nacional nessa hora. Ninguém fala em nome da ciência de forma monopolista. Sim, a soberania que o Brasil devia ter tido, aí não é o erro só do Bolsonaro, era ter, ao longo dos anos, investido muito em ciência, em pesquisa, em inovação, colocado os recursos, que eram os recursos corretos para fazer, para, ao contrário de estar trazendo o IFA, o insumo farmacológico ativo da China ou da Índia, de qualquer outro país, estava produzindo aqui o insumo farmacológico, né, no Butantan e na Fiocruz. Devia ter feito isso. Não fez, não tem como, fica aí à mercê de quem vai encaminhar e doar a vacina para o Brasil. Senador... Eu sou um crítico dos governos, todos eles, não só o da agora, que pegaram os recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia e utilizaram ao final do ano para fazer superávit primário. Nós não temos uma economia tão forte, poderíamos estar já com o nosso insumo farmacológico ativo
produzida aqui e produzindo vacina em condição de imunizar o povo brasileiro. Senador, rapidinho, para que a gente possa encerrar, para entender alguns detalhes, quanto tempo o senhor acha que deve demorar essa CPI? É possível que tenhamos mais de uma tratando do mesmo assunto? E a quais resultados devemos chegar com elas, na prática? Olha, está previsto 90 dias para o prazo para desenvolvimento dos trabalhos e pode ser prorrogado por mais 90 dias, depender da situação, embora eu acho que com a situação de trabalhar no sistema remoto, podemos ter dificuldades, né? Porque vai ter, em algum momento, que fazer presencial. Tem alguns casos que tem que correr em sigilo, né? Em segredo. Uma testemunha não pode saber o que a outra falou e vice-versa. Temos que fazer, talvez, a cariação com presença de advogados. Isso vai demandar ação presencial, mas eu creio que em 90 dias ou com a prorrogação, nós teremos um relatório final para apresentar ao país. Perfeito. Senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, integrante da CPI da Covid. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza e bom trabalho. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.